Agora a gente vai falar de Roma. Se vocês assistiram o filme Gladiador, como eu disse que era para ter assistido, né, feito um resuminho lá, eu lembro que eu passei. A gente vai estudar agora um povo assim que foi muito importante, muito importante. Basicamente só porque eles também dominaram metade da Europa, né, metade do mundo eles dominaram na época em que estavam em grande expansão. É o povo romano. Essa galerinha aí a gente não sabe exatamente quando eles começaram, quando que surgiu o povo romano. Mas mais ou menos tem uma ideia aí de 753 a.C. Tem até as histórias, as lendas e mitos, como a história de Rômulo e Remo. E uma coisa muito importante quando a gente fala de Roma é falar que esse povo aí tem bastante influência dos povos gregos e etruscos. A influência artística que eles têm, que os romanos vão ter dos gregos, é principalmente da época helenística, tá? Lá do finalzinho, que a gente tratou da Grécia, né? Estava naquela grande expansão, os helenos vão lá, tem contato com os gregos e assim por diante. E também eles têm bastante contato com os povos etruscos. Esse povo aí, que vem lá da Península Itálica, a gente não tem muita coisa sobre eles, mas o pouco que se tem, dá pra saber que era um povo, assim, muito avançado pra sua época. A sua língua até hoje, ela não conseguiu ser traduzida totalmente, mas eles têm também bastante relação com os gregos. Essa galerinha aí, os etruscos, é complicado ficar falando esse nome, né, toda hora. Foi um dos primeiros a começar a construir ruas pavimentadas, a construção de aquedutos, esgotos. Obviamente os romanos, na sua grande época de expansão aí, dizima a galera ali, acaba com a cultura, por isso que a gente tem pouca coisa dos etruscos hoje em dia. Eles encaravam a morte como uma coisa, uma celebração legal. A gente pode ver alguns túmulos aqui etruscos. Falando agora sobre os romanos, esse povo que teve uma grande ascensão e que a gente tem muita coisa deles até hoje, falando de arte, como foi um povo muito grande, eles também foram para vários locais do nosso planeta, principalmente lá na Europa, dominando bastante locais. A gente tem então bastante material romano. Vamos começar falando sobre a arquitetura romana. Os romanos, eles vão trazer bem revolucionária lá dos etruscos, que é chamada de abóbada. Elas são coberturas arqueadas, onde ela se sustenta em paredes ou pilares, dando assim uma sustentação externa, né, e não forçando tanto assim a parte interior, podendo fazer grandes construções. Depois a gente tem também a construção de arcos. Os arcos, eles permitem um vão maior entre uma coluna e outra. E esses arcos, como eram feitos de tijolos, cada tijolo faz uma tensão entre si, podendo sustentar por bastante tempo. Os templos romanos, eles começam a se basear primeiramente nas construções gregas, cheio de colunas, com aqueles tetos feitos de forma triangular, né, como a gente viu na Grécia. Eles se preocupavam bastante com os peristilos gregos. Então, a parte externa, lateral e a frente, era bem parecido com os templos gregos. Tinha o frontão, a ordem de colunas, normalmente eram ordens de colunas do estilo helenístico. Porém, nesse momento, a gente vai ter agora a construção de abóbadas, no caso, cúpulas, atrás dos templos, né? Então ele vai ter uma fachada. Isso a gente pode ver o exemplo no Panteão, né? Uma grande construção de vários deuses que a gente tem lá em Roma. Essa construção, ela tinha o formato na frente, lembrava muito um templo grego, porém a importância maior aqui era dentro desse templo, né? Esse templo, ele era de forma circular, tendo uma cúpula. Então ele era todo formado de abóbadas, permitindo fazer essa grande cobertura por dentro. A gente vai ter também a construção de teatros lá. Só que agora, em Roma, vai se chamar anfiteatro. Esses anfiteatros, um dos mais famosos que a gente tem é o Coliseu. Deixa a pessoa passar de moto, que aí eu já continuo. A gente vai ter então a construção de anfiteatro. Esses anfiteatros, assim conhecidos como o Coliseu, né, ele é muito conhecido. Ele tinha uma forma circular, tá? Circular meio ovalado. O centro dele era onde tinha o palco para os eventos e assim por diante. Só que agora o teatro, diferente do teatro grego, ele não necessita de barrancos para fazer a sua construção de arquibancadas. Por quê? Por causa agora os romanos têm um pouco mais de desenvoltura com a questão dos arcos, consegue-se fazer grandes paredes, enormes paredes, né, de forma
decorativa também, mas consegue fazer grandes paredes para conseguir ter uma capacidade muito grande de pessoas, cabendo em torno de 80 a 100 mil pessoas dentro do Coliseu. O Coliseu, para quem não sabe, tinha obviamente batalhas de gladiadores lá dentro. Foram encontrados já, né, e já foi comprovado que também tinha batalhas aquáticas lá. Então lá tinha vários tipos de batalha. Tinha batalha de labirinto, tinha batalha de arena, né, que era aquela onde soltava os animais, às vezes soltava vários gladiadores, faziam eles brigar lá num palco todo de areia. E também tinha batalhas navais, porque dentro do Coliseu, como na Grécia tinha vários desses sistemas de esgoto, de encanamento, conseguia-se levar a água para dentro do Coliseu, colocar navios lá dentro. Imagina o tamanho que não é lá dentro do Coliseu. Eu não sei porque eu nunca fui, mas enormes. Então conseguia ter batalhas navais lá dentro. E a gente vai ter a construção de circos também. O que são os circos? Os circos não são aqueles palhacinhos engraçados que a gente vê, não, tá? Que nem são tão engraçados, que dão um pouquinho de medo. Os circos romanos tinham aquelas corridas de cavalos, né? Se você quiser uma ideia aí, no filme Ben-Hur tem bastante desses exemplos, dessas corridas de cavalos que tinham dentro. Eles tinham um formato oval esticado, tá? Ele era meio circular, mas esticado. Bom, depois a gente vai ter a construção do aqueduto. O que era o aqueduto? O aqueduto, mais ou menos, ele tinha em torno de 50 quilômetros de extensão, 48 metros de altura, tinha um aqueduto, e ele é formado, no caso que ele existe até hoje, por 3 ordens de arcos, um em cima do outro, dando assim, né, 48 metros de altura. O aqueduto, ele levava a água até as regiões romanas, e aí depois era distribuído por um sistema de encanamentos que tinha, né, já havia lá em Roma. Isso é muito legal de se estudar, de perceber, né, sobre o aqueduto, essa construção, porque imagina só, um povo bastante primitivo, né, Roma, olha quantos anos atrás, 1000 anos, mais de 4000 anos atrás, essa galerinha aí, né, já fazendo o sistema de encanamentos, né, com o aqueduto levando água até essas regiões, e depois esses encanamentos levavam a água a vários locais na cidade de Roma. As casas não tinham encanamento igual a gente tem hoje em dia, que abre a torneirinha e sai água, tá? Normalmente essas águas eram levadas nas termas. O que eram as termas? As termas eram grandes, vamos dizer assim, banheiras, piscinas públicas onde a galera ia lá tomar um banho e já era. A pintura em Roma, ela era baseada em afresco. O que é o afresco, professor, pelo amor de Deus? O afresco, ele é uma mistura ou de uma argamassa ou de um gesso que era passado na parede, tá? E ainda fresco, era feito uma pintura, tá? Mas que tipo de pinturas que eram feitas aí? Quando feitas dentro das casas, era feito normalmente pinturas de janelas, né, dando uma impressão de profundidade, essas janelas abertas com paisagens, pessoas. Normalmente eram feitos também alongamentos da sala através da pintura desses afrescos. E também a gente vai ter a construção de mosaico. Eles era feito primeiro um desenho todo numa parede, e aí, com o auxílio ou de pedras talvez preciosas, ou talvez mesmo pedras coloridas, né, era pintado, vamos dizer assim, era pintado esse desenho. Então normalmente os mosaicos eles eram feitos também nas paredes, tá? Desenhos nas paredes, e aí eram coladas essas pedrinhas todas, uma pertinho da outra, né? Depois que você se afastava, dava a impressão num desenho já colorido. Era muito famoso e tinha muitos mosaicos em Roma. Agora falando da escultura romana, ela vai trazer muito da escultura grega, principalmente helenística, só que ela não vai ter aquela questão de ser perfeitamente igual à grega, porque a grega se baseava no quê? Beleza, o ideal de beleza, aquelas pessoas perfeitas, corpos perfeitos. Aqui não, aqui toda pessoa que vai ser retratada normalmente é um imperador, né, uma pessoa muito imponente, importante. Normalmente essas pessoas retratadas, elas vão ter as marcas de expressão de como elas são de verdade. Então o retratado que vai ser retratado da maneira mais fiel possível. As esculturas elas vão fugir um pouquinho de dentro dos templos e se tornar um pouco mais independentes. Assim como era na Grécia, a gente vai ver esculturas em vários locais, em várias praças, sempre mostrando a imponência de Roma. A coluna de Trajano, no caso do imperador Trajano, ela vai narrar as lutas do imperador e dos exércitos romanos na região de Dária.
tá? Essa coluna é uma coluna muito grande e ela tem em toda a sua extensão várias imagens em relevo narrando toda essa luta toda. E no final, uma grande estátua. Depois, o imperador Marco Aurélio vai fazer a mesma coisa, vai fazer a coluna de Marco Aurélio, que é a mesma coisa, só que a coluna de Marco Aurélio, o alto relevo, ele é um pouco mais profundo, então dá para notar melhor, né, a questão das lutas, as batalhas, né, dos exércitos de Marco Aurélio, nessa coluna toda, e no final também tem uma esculturinha lá. Bom, pessoal, dá uma respirada, falamos sobre Roma, falamos sobre a arquitetura romana, falamos sobre a pintura romana, sobre a escultura romana. Se ficar alguma dúvida, é só vocês virem perguntar pra mim, né, no dia de aula, né, sempre nas quintas-feiras eu vou estar ali respondendo a pergunta de todo mundo, beleza? Sobre a atividade da arte em Roma, no caso vocês vão fazer a produção de um mosaico, tá bom? Esse mosaico que vai ser produzido, eu vou estar deixando um vídeo, tá, do YouTube mesmo, para vocês fazerem, né, verem como faz o mosaico. É uma coisa bem fácil, né, bem simples para fazer, mas tem que deixar, depois do final do portfólio de Roma, vocês têm que deixar essa atividade de mosaico. Pessoal, por favor, não deixe as coisas acumularem, senão vocês não vão dar conta, que a quarentena vai acabar, a gente não vai ficar para sempre nisso daqui, se Deus quiser. Deixem o portfólio todo, né, organizadinho. No portfólio a gente tem que ter aí arte na pré-história, Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, e aí a gente vai tratar agora de dois novos assuntos, arte românica e arte gótica. Então são o quê? 7 capas, né? 7 capas. Em cada uma, a gente tem um trabalho diferente para se fazer, tá bom? No final de cada uma. Na arte, na pré-história, a gente fez o quê? Aquele desenho, né? Que a gente foi lá fora, pegou os matinhos, desenhou tudo mais, lembra? Depois, no Egito, a gente fez o quê? A construção de um papiro. Na arte grega, a gente ia fazer a construção de uma peça de teatro, porque a gente ia falar sobre teatro e tudo mais, né? Não fizemos ainda, mas vai acontecer. Na arte romana, a gente vai fazer o quê? A construção... na Mesopotâmia, nós não fizemos nada, porque a Mesopotâmia era a ligação de um assunto de pré-história com Egito, então a gente não precisou fazer nenhuma atividade, né? Mas, em Roma, construção do quê? De mosaico. A gente vai fazer a construção do mosaico. E agora, na arte românica, a gente não vai ter nenhuma atividade, mas na arte gótica a gente tem outra atividade, que é a construção de um vitral. Tá bom?